Bom dia, meninos e meninas. A paz de Yahweh sobre todos vocês. Seja bem-vindo a mais um dia aqui do nosso estudo da Palavra de Yahweh. Hoje, João, capítulo 4, vamos falar sobre a mulher de Samaria, samaritana. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Versículo 22 que está preparado aqui para vocês. Eu quero falar hoje sobre adoração. Vamos lá. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, primeira coisa, vamos entender. Existe Abraão, existe Isaac, existe Jacó. Jacó mais tarde se transforma seu nome dado por Deus em Israel, certo? Israel recebe a palavra de Yahweh, certo? Então Israel recebe todos os ensinamentos e sabe a quem eles adoram. As terras lá fora são gentios. Essa mulher que nós vemos aqui em João 4, ela era gentil. E os judeus não comunicavam com os samaritanos e nem os samaritanos com os judeus, certo? Então aí está o Emanuel sentado no poço, estava com sede, porque também era homem, eu sempre chamo ele do meu irmão também. Entendeu? Ele teve sede. Aí ele viu a mulher chegando, tirando água do poço e falou: mulher, dá-me de beber dessa água do poço. E ela falou assim: tu, sendo judeu, comunica comigo, como é que é esse negócio? E outra coisa, tu quer essa água? O que falou aqui? Ó? Ele diz aqui no 7. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe: Emanuel, dai-me um pouco da água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes e beber a mim, uma mulher samaritana. Você está entendendo? Isso que eu estou falando. Para vocês entenderem. Então ele diz assim: Emanuel respondeu: se conhecesse o dom de Deus, a quem o que te pede, dai-me de beber, tu pedirias a ele, daria água viva. Então, eu quero falar sobre adoração. Adoração, você tem que adorar o Pai. Você adora Ele. Você adora o Pai porque Ele é o bom pastor, que eu já mostrei. Entende? Ele é o bom pastor. Então a Ele você pode adorar. Ele é o Rei. Não é Jesus. Ele é o Rei. O Pai, o Yahweh, por isso você pode adorar Ele. Você está entendendo? Ele é o Criador. E Ele é uma coisa que também muitos também erram. Ele é marido. Essa mulher recebe então a palavra de Emanuel. Emanuel está dizendo: me dá essa água material que dá para eu beber, matar minha sede do corpo. Porém, eu te dou então a água viva, que ele está dizendo a água espiritual. Por quê? Porque nós aprendemos no Antigo Testamento, se aqui está o Antigo Testamento e aqui o Novo Testamento, nós aprendemos que a água, o ensinamento do Pai que os judeus receberam e limparam, que foi o batismo que eu já mostrei para vocês nos outros vídeos, o batismo é para limpar eles. João Batista estava batizando o povo, preparando para o caminho do chegado do Messias. Você está entendendo? Porque então vai até o Messias. Só entra em vigor quando ele morre, porque aí se torna um sacrifício. Primeiro o sacrifício tem que morrer para depois ser oferecido a Yahweh. Estou te explicando as coisas com cuidado, presta bem atenção. Então essa água ela tem que te limpar primeiro. Limpou, entendeu que você está limpo agora pela palavra, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho dado.
que a palavra de Yahweh estava na boca de Emanuel, e Emanuel falou essas palavras, presta atenção, aí nós vamos para o lado da água viva. E a água viva é para você tomar. Então, quando você toma, você nunca mais terá sede. Presta mais atenção. Estou falando em adoração. O que é adoração? Eu até pesquisei lá dentro do dicionário, mas adoração, principalmente no sentido bíblico, quer dizer prestar culto. E outra coisa, e oferecer o quê? Sacrifícios. Então eu já falei, o sacrifício você tem que dar, o sacrifício que na verdade que está morto, e realmente ele é esse sacrifício. Quem é o sacrifício morto que foi sacrificado pelo mundo? É o Cordeiro, por isso João Batista falou. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu no nosso lugar. Então você tem que sacrificar esse sacrifício para a divindade, que nesse caso é o Pai, que é o Criador. Você está entendendo? Então, esse sacrifício é completo para todo o nosso corpo. O que é o corpo? O corpo é o tabernáculo, o corpo é o templo. Muitas pessoas começam a errar tudo por aí. Eles acham que essas pedras e tijolo que está lá fora é a igreja. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Quem é a cabeça? É Cristo. Então, se Cristo é a cabeça e ele está ligado aos membros do seu corpo, então ele é o corpo total. A cabeça com os seus membros se torna o corpo total. É a igreja que está se preparando aqui na terra para ter o encontro ao marido. Entendeu? Então a pergunta agora que resta, nós estamos se preparando, e como o nosso irmão Emanuel também se preparou, e nós também seguimos o exemplo dele, todo mundo é um só, porque tem um mesmo espírito, está se preparando para ter o encontro ao marido. Então, primeira coisa, você tem que também entender quem é o marido. O marido já te revelei. É Yahweh. Ah, mas aonde está escrito? Porque você tem que mostrar. Então, vamos mostrar então nas escrituras. Entendeu? Porque para que não seja só eu que estou falando aqui, ó. Então, Isaías 54. E no versículo 5 diz assim: pois o teu Criador é o teu esposo, Yahweh, o Senhor dos exércitos, e o seu nome, o Santo de Israel, é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então eu não preciso explicar quem é o Criador. Quem criou as coisas? É Yahweh. Então ele é o esposo, ele é o marido. Então a igreja, com a cabeça que é Cristo, está se preparando para ter um encontro com Yahweh. Entendeu? Você está entendendo agora? Então se você fala que Jesus é seu marido, é que você não observou bem as escrituras. Você não analisou. O que ele mesmo fala, Emmanuel? Examinais as escrituras. Então tem que examinar as escrituras. Puxei aqui da Isaías. Escrituras. E quem é o marido? É Yahweh. Você está entendendo? É interessante que eu estou falando do marido, porque o que ele falou? Aqui, ó. Na verdade, não vou até falar, você vai verificar dentro da sua Bíblia. Ele está dizendo a questão seguinte: chama o seu marido. Então está falando do seu Deus. Não está falando no sentido material, porque nós estamos falando em adoração. Você não adora o homem ou adora a mulher, entendeu? Tem mulher que fala assim: eu adoro meu homem, adoro meu marido. É porque não sabe o que é a palavra adoração, entendeu? Mas você tem que adorar um Deus. E que Deus é esse? A salvação vem da onde? Dos judeus. E os judeus sabem a quem eles têm que adorar, porque receberam esse ensinamento. Você está entendendo? Tanto que Emanuel era judeu. Entende? Entende agora? Ele é da terra de Israel, da linhagem de Davi, porque ele é o filho de Davi. Ele é o ungido, porque ungido quer dizer o Messias. E você tem que saber quem é o Messias. E ele vai se revelar o quê? Aqui nessa história ele se revela a mulher. A mulher samaritana. Presta bem atenção que está escrito ali, que eu vou te mostrar já já. Mas mais o que eu quero dizer é o seguinte: quando você
recebe a água viva, está aqui dentro, você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é verdade? A palavra é a verdade, entendeu? Então você recebe por essa palavra. Então não adianta você ir novamente nas casas de tijolos, de pedras, e lá você querer cultuar, quer dizer, adorar. Adorar o quê? Jesus? Ou o homem que está em cima? Ou às vezes a mulher, porque hoje em dia já é pastorar, entendeu? Para ser adorado, entendeu? Por que você dá o seu sacrifício? Muita gente dá dinheiro mesmo. E se não dá dinheiro, dá até o sofá, dá até a geladeira, dá tudo que tem dentro de casa. Por quê? Porque eles querem dar oferendas, sacrifícios. Você sabe quando o povo faz o voto? Tem sacrifício, por exemplo, o católico faz o voto de subir, por exemplo, uma montanha, entendeu? E aquele sangue derramado pelo seu joelho já é um grande sacrifício. Outros falam, não, meu sacrifício, eu pego um voto de envelope, ponho o dinheiro lá dentro e eu vou dar para o pastor. E o pastor, o problema dele é o que ele fazer com aquele dinheiro. Ele sabe, entendeu? Ele é o representante de, sei lá o que ele é. Entendeu? Mas o povo está dando, está prestando culto de adoração. Adoração, homenagem. Homenagem é uma imagem. Eles curvam diante da imagem, curvam diante do homem, curvam diante de uma mulher. E dá até os seus sacrifícios. Mas nós temos que aprender que nós temos que adorar. Quer dizer, prestar culto, quer dizer, dar homenagem ao Deus que a gente conhece. Que a gente conhece através da sua palavra. E nós entramos nessa palavra e nós recebemos esta palavra, nós fazemos parte do sacrifício do Cordeiro, que é Emanuel. Aí nós somos a igreja. E essa igreja se prepare para o seu encontro com o marido. Então nós somos a noiva. Precisa de mais explicação? Mais explicação? Meu Deus, está tão claro, não tá? Vamos voltar um pouquinho só no quadro. Deixa eu mostrar mais aqui. O que ele está falando aqui, ó? 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que está no prestar culto, homenagem em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. É o que ele procura? É isso aí. Entendeu? Procura esse aí. Esse tipo de adorar a Deus. Que diz assim, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem espírito em verdade. A mulher disse a Emanuel, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Ela falou, eu sei. Eu fiquei sabendo que um dia vai vir o Messias e ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar esse caminho. Ele vai nos mostrar. O que ele fala? Assegurou-lhe Emanuel. Ele está dizendo, eu que te falo, sou o Messias. Ele não falava isso para judeus. Ele não falou, gente, sou eu o Messias. Aqui ele fala para a mulher gentil, dizendo, eu sou o Messias. Então, se ele é o Messias, ele é a cabeça do corpo. Ele é meu irmão. Eu e ele fazemos parte do mesmo corpo, porém eu não sou cabeça. Você não é cabeça. Ele é a cabeça. Você pode ser um membro. Paulo mais tarde ensina, um é o pé, um é a mão. Eu não sei o que você é. Não sei o que eu sou agora também não. Vou te revelar não. Mas uma coisa que eu sei, eu faço parte desse corpo. Entende? E você está fazendo parte desse corpo? Está se preparando para ter um encontro com o marido que é o Pai que está nos céus? Você pertence ao reino dos céus? Ou está pertencendo ao reino dos homens? 5 ela tinha, mais 1 era 6. 6 é o número do homem. Ela adorava os deuses do homem. E você está adorando também um Deus criado pelos homens? Ou você adora o Deus que é espírito? Entende uma coisa, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita no templo que é feito por ele mesmo. E que templo que ele construiu? Ele construiu o corpo de Emanuel. Você olha para o meu corpo? Ok. Tira a minha cabeça. Você não vai saber que é meu corpo.
Porque esse corpo pode mudar toda hora, todo instante. Você tá entendendo? Mas coloca uma cabeça sobre o corpo de alguém. Você sabe quem é. Você tá entendendo? Então a quem nós identificamos? Nós somos identificados pela nossa cabeça. Quem é a nossa cabeça? Eu não sou a cabeça. Entende? Mas a cabeça é Cristo. Então o pai olha para o Cristo e fala: pai, esse aí é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Lê aqui mais uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Emanuel, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Emanuel mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, porque ele não batizasse e não batizasse. Muita gente fala, mas Jesus também batizou. Pode ser o seu Jesus. Aqui está dizendo que não batizasse. Seus discípulos, mas por que não? Porque ele é água viva. João Batista falou, eu preciso ser batizado por ti. Mas ele deu o exemplo. Mas depois do testamento fechado, entendeu? Ele ter morrido, agora o testamento, a nova aliança está aberta para nós, entendeu? Por quê? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Esse é o negócio. Muita gente quebra a cabeça por causa disso. Ele ressuscitou. Senão tem que fechar. Mas agora está aberto. E na morte dele aconteceu uma coisa, mas não vou entrar nessa questão. Rasgou o véu. Tem como você entrar agora na presença dele. Através do quê? Do sacrifício que foi feito ali em cima daquele madeiro. No derramamento de sangue. Nós temos como entrar na presença do Pai. Explicado ou não? Então, você tem que ser batizado, limpo pela palavra. Receba a água pura de Emanuel. Precisa explicar mais? Falar mais ainda? Quem é o seu marido? Meu marido é o Pai. Já mostrei isso biblicamente. Quem é o meu pastor? É o Pai, o único bom pastor que cuida de mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está entendendo? Quem é o meu criador? Quem me criou? Entendeu? Quem é meu Deus? É Yahweh. Você está entendendo? Tem que falar mais. Observa as escrituras. Então, se você sabe a quem está te dando essa água, ele te dá água viva. Aí eu tenho que ir lá na igreja para receber. Água o quê? Podre? Suja? Nojento? Não. Analisa a escritura. Ele te dá água. Para depois você jorrar água. Essa palavra. Muita gente fica sentado no banco. Coitado. Muitos anos em cima do banco. Esquentar o banco. Pena. Podia ir trabalhar para, Yahweh. Ganhar almas para o reino. Não, fica lá sentado em cima do banco. Observa as coisas. O tempo está passando. Bebe dessa água viva e maravilhosa. Receba essa água agora mesmo. E que a paz de Yahweh continue a estar sobre todos vocês.